Colossos é uma cidade, uma província da Frígia, né, que se situava na Ásia Menor. Provavelmente alguns naturais de Colossos, eles estavam no grande dia de Pentecostes. E é muito provável que essas pessoas tenham aberto a igreja ali em Colossos. Mas também há outra possibilidade de que essa igreja tenha sido formada ali pelo projeto de Paulo, né? Em 2 das viagens missionárias de Paulo, na segunda e na terceira, ele passou por Efésios. Efésios ficava mais ou menos a 160 quilômetros de Colossos. Então, pode ser também um resultado da obra missionária de Paulo em Efésios, em que o evangelho foi para essa cidade e foi implantado ali, né? Epáfras pode ter sido o seu fundador, e é Epáfras que vai até o encontro de Paulo para dar notícias dessa igreja. Epáfras fica sabendo que Paulo está preso em Roma, em 62 e 64 depois de Cristo, e ele vai dar algumas notícias para Paulo sobre a igreja de Colossos e pedir ajuda para Paulo, porque ali, naquela igreja em Colossos, havia sido implantado algumas heresias. Alguns mestres e filósofos entraram na igreja e começaram a implantar coisas que não eram do evangelho. E eles falavam isso de uma maneira tão como se fosse o evangelho, e como donos da verdade, né? E como superiores àquelas pessoas, que aquelas pessoas começaram a se envolver com essas coisas, tanto o gnosticismo, né? Quanto as filosofias novas que estavam sendo surgidas ali naquela época. Culto aos anjos, como se os anjos fossem intermediadores da palavra de Deus, né, e da mensagem para essas pessoas. E eu trouxe até um livro aqui, que meu pai me deu, do seminário dele. Ele formou no seminário em 1974, e ele usou bastante esse livro. E eu estava lendo esse livro, e ele fala um pouquinho dessa situação da igreja ali em Colossos, que estava sendo envolvida, e eu vou ler para vocês. A carne é essencialmente má, alguns pensamentos daquela igreja. Deus é essencialmente santo, e entre o essencialmente mau e o essencialmente santo não pode haver comunhão. É impossível, diz a heresia, que o essencialmente santo tenha contato com o essencialmente mau. Há um abismo infinito entre os dois, e um não pode ter intimidade nem contato com o outro. A heresia, então, teve de cogitar de meios pelos quais este abismo fosse atravessado, e o Deus essencialmente santo entrasse numa comunhão com o estado essencialmente mau em que morava o homem. O que se podia fazer? A heresia disse que do Deus essencialmente santo emanou um ser um pouco menos santo, e que deste segundo ser santo emanou um terceiro ainda menos santo, e deste terceiro um quarto, e assim por diante, com um enfraquecimento cada vez maior, até que apareceu um Jesus, que estava tão despojado de divindade e tão semelhante ao homem, que podia entrar em contato com ele. É claro que esta heresia destruía a soberania, a divindade e o estado de mediador de Jesus, colocando-o na classe de anjos mediadores. Paulo corrige este erro, demonstrando que Jesus, em vez de ser apenas um anjo intermediário, é o Criador do universo e o Criador dos próprios anjos. Eleva o Senhor Jesus ao lugar designado por Deus como cabeça do universo e o único mediador, reconciliando a criação inteira com Deus. O pensamento era de que Jesus era esse ser criado, menos santo. E Paulo recebe essa mensagem. E é por isso que o pastor Silvio e a Joyce disseram no domingo passado, dando essa introdução à carta de Colossenses, como Paulo descreve a soberania de Deus e fala da preeminência de Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o único,
ele não foi criado, ele é santo, ele é o próprio Deus, né? E aí, depois de tratar sobre essas coisas e deixar bem claro para aquela igreja que Jesus não é um ser criado, que Jesus não é um ser inferior a Deus, mas que ele é o próprio Deus, então Paulo expõe um pouco do seu ministério e do seu chamado, e é sobre isso que nós iremos falar hoje, nessa manhã. Ele apresenta um pouquinho do seu ministério e do seu chamado. Então a gente vai ler em Colossenses 1, 24 a 2, 7. Colossenses 1, 24 a 2, 7. Eu achei tão legal esse Meyer Pearman, ele é um judeu, ele era estudioso demais, esse cara já morreu, mas ele era tão estudioso e entendia o hebraico, ele era um judeu bem tradicional e ele teve os seus olhos abertos para o cristianismo. Então ele converteu e ele foi um grande escritor, tem obras literárias dele, e esse livro é tão antigo e tão bom de ler. Se você quiser saber um pouquinho dele depois, chama Meyer Pearman. Então vamos lá, Colossenses 1, a partir do versículo 24. A palavra diz: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo esteja levando aos corações essa semente, Pai, e que essa semente gere frutos para a Tua glória, nesse tempo em que nós estamos vivendo na nossa nação e como igreja evangélica aqui no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que responsabilidade falar nesse tempo em que nós estamos vivendo. No dia de hoje, onde nós estamos comemorando a reforma, e no dia de hoje, onde o futuro do Brasil está sendo decidido pelas mãos dos brasileiros, eu dou graças a Deus por essa igreja, por não usar o púlpito como um palanque, mas por pregar a palavra.
Porque é pela palavra que nós somos transformados como nação, como cidadãos. Não é por governos, mas é pela palavra. E a palavra de hoje, o tema de hoje, é alegria de trabalhar para Deus. Alegria que meu irmão não encontrou vendo meu pai sofrendo pelo Evangelho. É alegria que quando eu tive os meus olhos abertos, eu entendi o porquê que meu pai sempre sofreu pelo Evangelho, mas sempre com um sorrisão no rosto, sempre agradecendo a Deus por todas as coisas. É a mesma alegria que os discípulos tinham. Era a mesma alegria que os mártires tiveram. É a mesma alegria que os reformadores da igreja tiveram, sendo perseguidos. A alegria não faltava. Mas como assim? Nós podemos tirar 4 características do ministério de Paulo diante disso que ele nos falou. É um ministério de alegre sofrimento, é um ministério de serviço fiel, um ministério de zelo pastoral e um ministério de intenso trabalho e oração. Por que Paulo, citando o primeiro tema, o ministério de alegria no sofrimento? Por que Paulo se alegrava no sofrimento? Por que os discípulos se alegravam no sofrimento? Se sentiam honrados por sofrer por Cristo? Será que eles eram masoquistas? Será que eles queriam mesmo morrer por Cristo? Será que eles queriam sofrer aquilo? Por apenas sofrer, eles sentiam prazer na dor, no sofrimento? Não. Absolutamente não. Se fosse para eles escolherem, eles não queriam ser açoitados, ser espancados, serem colocados em prisões. Mas tudo muda no fato do porquê sofrer. Por que eles sofriam? Tudo muda no fato de por quem eles sofriam. A alegria não está no fato de eles sofrerem, mas por qual motivo eles estavam sofrendo e por quem eles estavam sofrendo. Paulo, que era Saulo, tem um encontro com esse Jesus ressuscitado. As escamas dos seus olhos caíram. E ele foi totalmente transformado, de Saulo, de perseguidor da igreja, para um que deu a vida pela igreja, por Cristo. Mas ele se alegrava. E esse sofrimento que ele sofria não é um sofrimento pela expiação dos pecados, isso era muito claro para aqueles discípulos e para Paulo. Eles não sofriam e eles não estavam dispostos a morrer para que os seus pecados fossem perdoados. Isso estava muito claro. E é o que nós precisamos entender, não é uma troca que nós fazemos para Deus. Não é uma troca que nós fazemos com Deus. Ah, Deus, eu vou trabalhar para o Senhor e o Senhor vai operar na minha vida e vai me perdoar os meus pecados. Se você pensa dessa maneira, provavelmente você não entendeu o Evangelho ainda. O Evangelho é a graça de Deus que foi derramada a nós. É essa boa nova, de que nós não éramos dignos, éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus, inimigos de Cristo. E Ele se entregou mesmo assim por nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Realmente havia um abismo entre nós e Deus, mas o próprio Deus se encarnou e veio até nós, santo, sem nenhum pecado, se humilhou, se esvaziando de si mesmo, em forma humana. O Cordeiro perfeito,
O sacrifício e o que Cristo sofreu não se compara aos nossos sofrimentos. E Paulo sabia muito bem disso, e é por causa disso, é por esse motivo que ele se alegrava no sofrimento. Ele sabia que nenhum sofrer se compararia à glória que haveria de vir. Nenhum sofrer se compara à glória que há de ser revelada a nós. Ele se alegrava. Ele não se alegrava por ser um ladrão. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, Pedro diz assim, você pode abrir lá? 1 Pedro 4, 15 e 16. Esse sofrimento dos discípulos não era por serem malfeitores ou ladrões. E Pedro declara muito bem isso nesse texto. E diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Existe um problema hoje na nossa igreja, como igreja brasileira, é que nós temos um sentimento de vitimismo tão grande que nós achamos que tudo que nós estamos sofrendo é uma perseguição. E muitas das vezes isso acontece porque nós não estamos seguindo de fato a palavra de Deus. E nós estamos sendo malfeitores, nós estamos sendo mentirosos, nós estamos sendo tantas coisas e fazendo tantas coisas que Deus não pediu para que nós fizéssemos, e estamos sendo perseguidos por essas coisas, e nós levantamos falando que a igreja está sendo perseguida. Irmãos, como o pastor Silvio disse na sexta-feira, quando a nossa irmã estava pregando, nós realmente não sabemos o que é ser perseguidos. Nós não sabemos o que é ser perseguidos por causa de Cristo. Esses referenciais que eu disse para você, que vocês viram as fotos, houve uma época no Brasil que eles foram perseguidos. Não podia falar que era crente. Eu não sei se você chegou a viver essa época. O conservadorismo perseguiu muitos cristãos. Olha que loucura, né? Muitos evangélicos. Meu pai foi apedrejado. Meu pai, no frio, pregando o evangelho, jogavam baldes de água gelada nele para que ele não pudesse pregar. Meu pai já teve uma arma apontada para ele, um punhal no pescoço dele, falando: se você falar desse Jesus de novo, eu vou cortar a sua garganta. A resposta desse povo era: por favor, se você quiser fazer isso, eu vou estar na glória. Felizes por estarem sofrendo por amor a Jesus. Em nenhum momento eles odiaram aquelas pessoas, mas o amor venceu. O amor venceu. A nossa maior preocupação como igreja de Jesus é demonstrar o amor dele para aqueles que não conhecem. Muitas pessoas perguntam para mim: por que você não se posiciona? Por que você não posta muitas coisas nas suas redes sociais? E a minha resposta é: porque eu estou preocupado com aqueles que não conhecem o Evangelho. Se você for meu amigo, e como o pastor diz, você vai saber em quem nós votamos. Isso é muito claro, fora da igreja, fora do púlpito, onde é o lugar que nós estamos expondo a palavra de Deus. Mas o que nós vemos hoje entre nós são pessoas que não estão preocupadas em nenhum momento com mostrar o amor de Deus para aqueles que não conhecem. Mas estão querendo que essas pessoas que não conhecem o Evangelho demonstrem valores do Evangelho.
Não faz sentido. Se a pessoa não sabe quem é Cristo, se a pessoa não vê Cristo na sua vida, se a pessoa não olha e vê os valores de Deus na sua vida, e você sofre por esse amor e por esse Cristo, e está disposto a morrer por isso, por essa mensagem, a mensagem da cruz, ela não vai conhecer o Evangelho através de você. O que se esperar de pessoas que não conhecem o Evangelho? Nós estamos cobrando valores de pessoas que não tiveram encontro com Cristo. Como elas terão encontro com Cristo? Através de mim e de você. Dispostos a morrer por Ele. Dispostos a mostrar o amor dEle a qualquer custo. Paulo estava disposto a morrer. Os discípulos estavam dispostos a morrer. E eles foram perseguidos por isso. Mas a palavra foi lançada, a semente foi lançada. E ela chegou até nós, hoje. Nós temos um vitimismo tão grande de acharmos que estamos sendo perseguidos por qualquer coisinha. Eu conheci homens que riam diante da perseguição. E não é diferente com os discípulos e com os cristãos. Em Atos, no capítulo 4, quando a igreja recebe uma palavra de que estaria sendo perseguida, Pedro e João foram presos. E aquelas autoridades disseram para Pedro e para João: se vocês continuarem a falar desse Cristo, nós iremos matar vocês. Pedro e João saem e vão direto para o lugar de oração onde a igreja estava reunida orando. E eles vêm com esta mensagem, com essa notícia para aquela igreja. E eles vão e falam: olha, a mensagem é esta, a notícia é esta. Se nós continuarmos a falar desse Jesus, do nosso Senhor, nós iremos morrer. Nós seremos perseguidos. Nós seremos mortos. Eles pegarão os nossos filhos e matarão na nossa frente, como aconteceu em muitas ocasiões. A resposta daquela igreja que estava orando, Atos capítulo 4. A partir do versículo 23, a resposta dessa igreja sendo perseguida é: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração dessa igreja não era: por que nós estamos sendo perseguidos? Nos livre da perseguição, por favor, Deus, não deixe que isso aconteça. Não era essa a oração. A oração deles é: eles estão querendo nos perseguir, eles vão nos matar por causa de Cristo, então nos dê coragem e ousadia para anunciar o Evangelho com toda a intrepidez, para que eles conheçam quem tu és.
Enquanto nós anunciamos, vem com teus sinais, as tuas maravilhas e os teus prodígios, para que eles saibam que o Senhor é Deus e está conosco, e te conheçam. Os séculos se passaram e nós chegamos hoje a um ponto em que nós estamos com medo de perseguições. Nós não nos sentimos mais honrados por sofrer por Cristo, porque é muito provável que nós não estamos entendendo a realidade do que Cristo fez por nós. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele reina. E o seu trono é incorruptível, é indestrutível, é infalível. Reinos passam, governos se vão, mudam-se presidentes. Cristo continua reinando. E Ele vai voltar. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Jesus em que nós anunciamos e fomos mortos por conta disso, Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Paulo sabia disso. Os discípulos sabiam disso. Eles se alegravam na possibilidade de sofrerem por Cristo. Você pode colocar um slide que está aí pronto? Mas por que? Se Cristo sofreu, se Cristo padeceu, se Cristo sofreu o que tinha que sofrer, por que a igreja sofre? Por que nós temos que sofrer? Que tipo de sofrimento é esse? Né? Está lá já? Warren Wiersbe. Esse cara é um teólogo, ele escreveu várias coisas também, ele foi pastor, ele é um grande autor da literatura cristã, tem vários livros, e ele disse: o sofrimento de Cristo chegou ao fim, mas seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. Tem um outro slide, pode colocar também. Esse é do William Hendrickson. Embora Cristo não esteja mais presente fisicamente no mundo, as aflições, como setas destinadas a Ele, cravam-se em seus seguidores. Cristo é o cabeça da igreja. Mas o corpo ainda sofre essas setas que as pessoas tentam jogar em Cristo. Nós sofremos. Nós sofremos. E Jesus não escondeu isso de nós, que nós não iríamos sofrer. Ele falou: vocês vão ser perseguidos. Mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Felizes. Felizes. Há 3 tipos de sofrimento de Paulo. E tem tanta coisa para falar e eu estou resumindo o máximo que eu consigo para não passar do horário, né? Já acabou o horário? Que bênção! Rapidinho, as 3 aflições, 3 tipos de sofrimento de Paulo. Aflições provocadas pelos inimigos de Cristo. Paulo foi perseguido por aqueles que odiavam a mensagem. Odiavam Cristo, não entenderam, os seus olhos eram cheios, cegos. Paulo foi perseguido, foi colocado em prisões, foi açoitado em praças públicas. Sofreu por causa das pessoas que eram inimigas de Cristo. Em nenhum momento, depois que Paulo recebe a palavra, ele tira a espada para matar alguém. Pelo contrário, o carcereiro lá em Filipenses, que ia se matar por causa daquela prisão que foi aberta por causa de um terremoto, Paulo estava olhando para ele, ao invés de olhar para fugir, Paulo estava fitado nele, olhando para ele, dizendo: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Paulo estava preocupado com aquele que não conhecia Cristo. E através dessa ação, a igreja foi implantada ali em Filipos. Né?
Sofrimento de cansaço, aí nós lemos em Colossenses no 1, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo sofria de cansaço, ele passava por desertos ali, enfrentava mares terríveis, não dormia dia e noite, e em todo momento não olhava para o seu cansaço, ele olhava e se preocupava em anunciar o Evangelho. Mas era um sofrimento para ele. Quantas vezes nós ficamos tão cansados, ainda mais tendo filhos, e ainda mais tendo que cuidar de pessoas na igreja, e ainda mais tendo que ter tempo para fazer tantas coisas. Às vezes nós ficamos e nos sentimos afadigados, cansados. Mas quando nós olhamos para Paulo, nós não conseguimos desistir, porque ele sabia que a força dele vinha dos céus. Mas é um tipo de sofrimento. Sofrimento na luta de oração. No capítulo 1, versículo 29, também ele fala, e 2, versículo 1, diz, gostaria, 2, versículo 1, pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo era um homem de oração e orava por aqueles que não conheciam a Cristo ainda. Eu tinha tantas coisas para falar, mas o tempo não vai deixar. E isso é um alívio para vocês, né? Eu acho. Para você que está doido para almoçar ou para votar, né? Irmãos, não temam o sofrimento por Cristo. Amem. Em Filipenses, no capítulo 4, e para encerrar, a partir do versículo 10, a igreja de Filipos, ela se importa com Paulo, que estava preso, e envia mantimentos para ele, e ele diz, muito me alegro pelos mantimentos que vocês trouxeram para nós. Não que eu tenha necessidade de alguma coisa, porque eu sei o que não é ter nada para comer e o que é comer. É ter em abundância. Há uma versão que diz, eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O trabalho por Jesus compensa. Sofrer compensa. Morrer compensa. E como estar alegre? A alegria da salvação. Independente das situações. Independente de... Eu fico pensando na igreja primitiva. Eles ali tomando a ceia. Trocando a ceia, como nós fazemos às vezes, né? Trocando a ceia aqui entre os outros. Na próxima ceia, aquele irmão que você trocou a ceia, ele não estava mais lá, porque ele foi queimado, vivo. E eles continuavam. Que amor é esse? Que entrega é essa? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar a olhar para Cristo em todas as situações e a perguntar para Ele o que o Senhor quer fazer através de nós. E não jogarmos os nossos planejamentos para Ele e falar assim, nós queremos que isso aconteça, Deus, faça isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. Não se preocupem. Às vezes nós nos preocupamos em falar também tão mal das igrejas, né? Porque as igrejas está acontecendo isso. O pastor Noel Quinlan, esse que é um referencial para mim, ele diz, irmão, se preocupe em fazer o trabalho. Se preocupe
em ser um exemplo. Se preocupa em falar do amor de Deus, porque Cristo, o cabeça, vai corrigir a sua igreja. Isso não é seu papel. O seu papel é: confie que o Espírito Santo está fazendo a obra. E faça. Que Cristo nos ajude a entender o que esses discípulos entenderam. Que o conhecimento real de Jesus, ressurreto, Rei dos Reis e Senhor da igreja, seja o nosso guia. Que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. E parecermos cada dia mais com Ele. Amém? Desculpe o tempo, passar um pouquinho. Você pode se colocar de pé. Pai, obrigado por cada coração que está aqui. Que o Senhor encha os nossos corações, Pai, assim como nós começamos esse culto orando e clamando para que o Senhor nos encha de coragem, ousadia e intrepidez para anunciar o Teu Evangelho e o Teu amor em todas as circunstâncias, Pai. Que nossos irmãos, ao longo desse dia, deem testemunho do Teu amor e do Teu Evangelho. Nas filas, Pai, das eleições, nas nossas casas, com os nossos familiares, com aqueles que não Te conhecem. Deus, desperta a Tua igreja, desperta a Tua igreja para falar e viver o Teu amor. Em nome de Jesus. E que nós descansemos e tenhamos paz, Deus, em saber que o Senhor reina. Seja qual for o resultado dessas eleições, o Senhor reina. E o Senhor é o nosso Deus, é o nosso cabeça. E nós Te seguiremos a qualquer custo, Deus. Nos ajude nas nossas fraquezas e limitações. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos o tanto que ele sofreu, mas sempre feliz, na alegria da salvação. A certeza de que, se ele morresse, ele estaria com o Senhor nos céus. Nos dê essa certeza todos os dias, em todos os momentos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.